tarde. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Oi, peraí, Olá, Alessandra, tudo tudo bem? bom? Boa tarde, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar nossa live alusivo ao Janeiro Branco. Aí, agora sim. Olá, tudo bem, Alessandra? Tudo bom, tudo bom. Tava com a Tudo câmera certo. virada. Vamos chamar a Débora Tá, aqui, ver se ela já... tá. Tu faz essa entrada pra gente checar, então, os sinais aí da conexão. Claro, sempre importante, né? Sabe que Muito bem. tecnologia, às vezes, deixa nós na mão. Sim. E aí ainda não tá no ar, é só para nós. Não, tá no ar já. A gente já tá com os convidados escutando o que a Aham. gente tá falando, inclusive. Ah, então tá. Tudo bom, pessoal? Muito bom. Oi, Olá, boa tarde. tudo bom, gente? Oi, Alessandra, Oi, como é que está? Camilo. Eu tô bem. Camilo e Márcio antes estavam ali, agora eles sumiram. E eu não tô te vendo. Nós estamos todos aqui. Ótimo. Se tá todo mundo nos vendo, tá ótimo. Eu vejo só a Ali, mas eu escuto vocês. Aham, muito bem. Estão todos nos vendo, pessoal? Tá tudo certo com o áudio, com a imagem aí? Tá todo mundo ok? Mandem um sinal para nós aí. Fazer uma live de Janeiro Branco no dia 31 de janeiro com esse sol, esse dia lindíssimo. Tá maravilhoso, né, Ali? Tá maravilhoso, né? Bom solzinho. E Tá no mesmo. último dia, né? Do último dia do mês de janeiro, né? Sempre há tempo. Sempre em tempo. Oi, Elaine, tudo bom? Geisiane, sejam bem-vindos. Vamos dar mais um tempinho aí para iniciar até o pessoal ir entrando. Aproveitar para apresentar o Márcio, para quem não conhece ele aqui. O Márcio é nosso novo gerente executivo da RH Serrana. Está conosco agora nessa jornada. Diz um oi aí, Márcio. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Ficamos bem felizes com a participação aí de um número já expressivo aí na nossa live. O tema é importante, ele sempre, eu digo que ele a gente conversa muito dele e ele sempre é atual, né? Porque os estudos avançam bastante, aí com o passar do tempo eles estão sempre sendo atualizados esses temas, né? Então é isso, agradeço o tempo, desejo aí uma live muito boa para quem estiver participando. Eu conheço o trabalho da Débora muito bem, então tenho certeza que vai ser muito gratificante para quem estiver presente. Com certeza. E o da Alessandra também. Também da Alessandra, Alessandra, eu participarei hoje para conhecer teu trabalho, mas ouvi boas referências, é verdade. Muito bom, então, né? Que bom, vai ser uma excelente live. Muito obrigada pelo convite. A Leidiane tá aí, tudo bom, Leide? Seja bem-vinda. Tu tá em Tiago, Farroupilha, Ali. estou em Farroupilha. Tem pessoal aí também que eu convidei. O Tiago, seja bem-vindo. Que bom. Isso. E pertinho, né, de Caxias.
É a nossa Serra Gaúcha, né? A RH Serrana também contempla várias cidades, então estamos em muitas delas. Isso aí. O bom é que a rede social, né, nos possibilita essas conexões que são importantes, né, para o nosso dia a dia. Camilo, meio-dia e 40, vamos iniciar pontualmente. Isso, eu acho que sim, né? Vamos iniciar, daí o pessoal vai entrando aos poucos, aí quem não entrou ainda, e o pessoal que tá aí já começa a acompanhar, né? Tá com vocês, então. Para quem vai entrando, né? Qualquer coisa vai ficar disponível também a nossa live, vai ficar gravada, pode acessar depois, né? Então, gente, uma boa tarde, sejam bem-vindos, né? Espero que todos estejam bem nesse nosso dia 31 de janeiro, lindíssimo, né? Com esse sol, né? Super receptivo para a gente falar sobre saúde mental. Então, essa é a nossa primeira live da RH Serrana de 2024, né? É um prazer ter todos vocês aqui nesse momento. Eu sou a Débora Brandalize Bueno, eu sou vice-presidente de desenvolvimento da RH Serrana, sou psicóloga, né? E atuo dentro da área da psicologia do trabalho. E hoje nós temos uma convidada aqui super especial também, a Alessandra. Depois ela vai se apresentar, né? Mas nós vamos fazer um bate-papo aqui, eu acho que bem bacana, sobre saúde mental nas organizações, principalmente, né? Ali, afinal de contas, a gente passa a maior parte dos nossos dias, da nossa vida envolvido com o trabalho, então a gente tem que ter esse olhar e tem que ter essa preocupação, né? E vamos iniciar aqui, falando que a RH Serrana, então, há 35 anos, ela é referência em gestão e valorização de pessoas, tendo por objetivo promover conexões entre elas e organizações, né? Sendo protagonista de uma comunidade colaborativa e inovadora. Um agradecimento especial, então, aos nossos patrocinadores de gestão, que são a Advance, o Círculo Saúde, a Detela, Emercor, Marco Polo, Metadados, ProAlt, Protesul, Randon Corp, Rodóio, Cimex e a Universidade de Caxias do Sul, né? Essa nossa live, ela é um baita de um presente de início de ano, né, Ali? Porque ela é uma live alusiva ao Janeiro Branco, né? Então, eu gostaria que tu se apresentasse para o nosso público, para o nosso pessoal, falasse um pouquinho, né, ali da tua experiência. E vamos começar entendendo um pouquinho, né, o que é esse Janeiro Branco, da onde que ele veio, porque a gente tem algumas referências, né, os nossos meses coloridos ali do ano, né, a gente tem vários meses, então a gente tem, o Setembro Amarelo, né, que é muito conhecido, e tem outros, mas o Janeiro Branco, se eu não me engano, ele surgiu por uma iniciativa brasileira e hoje ele tomou uma dimensão mundial. Eu acho que é bem bacana a gente destacar isso, né, Ali? Com certeza. Então, apenas para me apresentar, eu sou a Alessandra, eu sou psicóloga, eu atuo já há 19 anos como psicóloga clínica. Então, aqui nesse espaço, eu recebo os meus clientes, onde então eu trato da saúde mental no consultório, né? E tenho diversas especializações dentro da área clínica e também trabalho com a hipnose e realidade virtual nos tratamentos psicológicos. Então, contextualizando um pouquinho do porquê do janeiro, porquê branco, né? Tu trouxe muito interessante a questão das cores que a gente tem ao longo do ano, né? Onde a gente tem campanhas que conscientizam. Então, o Janeiro Branco, ele é uma iniciativa de um psicólogo mineiro, onde ele foi para as ruas, o Leonardo Abraão, para sensibilizar as autoridades, para criar políticas de saúde mental, né, para poder estar se pensando e refletindo sobre a saúde mental, o quanto é importante isso tudo. E o janeiro, porque janeiro é bem interessante, porque o janeiro ele é um mês que ele está abrindo o ano, né? A abertura de um ano, de um novo ciclo. Então, é um mês excelente para a gente poder estar criando esse espaço dentro da gente, dentro das organizações, para refletir como é que está a saúde mental. E o branco, ele vem exatamente... Oi? Ele é
um mês, eu acho que super representativo, porque ele vem cheio de significados, né? É o início do ano, é o início de muitas expectativas, é o início, muitas vezes, de colocar em prática um planejamento que a gente vai criando para esse novo ano que vai surgindo também, né? Exatamente. É como se o branco ele representasse folhas em branco, telas, né, em branco, para que a gente pudesse então desenhar esse ano, escrever esse ano, ou até mesmo redesenhar, né, dentro daquilo que a gente quer para a gente e também para o mundo, né, aquilo que a gente quer para o nosso bem-estar, né, para uma qualidade de vida, né. Então é bem Tem um interessante janeiro assim, essa branco. associação. A gente tem um janeiro branco para tornar os demais meses coloridos, né? Exatamente, interessante isso. E Ali, me diz uma coisa, todo ano existe uma temática diferente, né? Porque na realidade o Janeiro Branco ele se tornou não só um mês, mas um movimento, né, para falarmos ali sobre saúde mental. E todo ano existe uma temática, né, dessa campanha que é ditada, então, ali para a gente trabalhar em organizações, em escolas, na questão da saúde pública também, né, a prevenção, né, da saúde mental. Qual é a temática desse ano de 2024? Sempre é muito curioso, assim, todos os anos tem um tema bem interessante. O ano passado era equilíbrio e esse ano se fala de que saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Então é interessante que a gente tem que pensar na saúde mental agora e não depois, né? Então, bem pertinente o início do ano para a gente poder olhar para isso. E o que eu vejo muitas vezes? As pessoas adiam a busca, né? Ou o cuidado pela saúde mental, muitas vezes criam estados de saúde mental onde vai se agravando, e aí o tempo, né? O que é parar um pouco nessa rotina para poder fazer um autocuidado, para poder fazer uma rotina, uma higiene do sono melhor, fazer uma atividade física, cuidar da alimentação, porque isso tudo é saúde mental, né? Então as pessoas ficam adiando, então não é adiar, deixar para depois, é agora, né? E são essas coisas que a gente precisa muitas vezes se permitir, né? E a rotina, muitas vezes, dentro de empresas, eu atendendo aqui os meus clientes, eles não conseguem muitas vezes encaixar esses cuidados, essas práticas. Então, como é que as organizações também podem estar inserindo dentro das organizações, desses espaços, né? Esse olhar para a saúde mental, que não é só fazer terapia saúde mental, né? Não é só pensar positivo saúde mental, é poder inserir lazer, descanso, todas essas práticas que vão gerar bem-estar e qualidade de vida. Mas então, quer dizer que ter saúde mental não é só fazer terapia, porque a gente ouve muito, né? Então vamos fazer terapia que a nossa saúde mental vai ficar assim, ó, 100%. E eu ouço muito dentro das empresas, Alessandra, esse questionamento, né? O que realmente é saúde mental? Eu sempre conto uma historinha, né? Eu gosto de contar uma historinha de que a saúde mental é que nem um jogo de ping-pong, né? Onde num lado eu tenho todas as minhas emoções positivas, todas as coisas boas que a gente vive, e do outro lado eu tenho lá aqueles sentimentos que não são tão bons, das minhas perdas, né? E ter saúde mental é a gente fazer com que o jogo aconteça, né? É a gente permear um pouquinho entre todas essas emoções. Essa é a minha historinha, né? A gente conseguir sair de algumas questões que não estão tão legais, ir para momentos bons, entender também que vão existir perdas, existir momentos que a gente não tá legal, mas e com isso, né? Quais são as estratégias individuais que cada um tem também, né, para lidar com esses momentos? Mas ainda tem bastante dúvida. Como é que eu sei como é que está a minha saúde mental? Para mim dizer, será que a minha saúde mental tá boa ou não? Tu tem alguma dica aí para nós, Ali? Olha, sempre é muito importante, né, cada pessoa ter dentro da sua vida alguns valores que são importantes para ela, né? Então, o que é importante para cada pessoa?
dentro do meu dia a dia, eu procuro ter um momento do dia que eu tenho uma atividade física, por exemplo, e atividade física, pessoal, não necessariamente é ter que ir para academia. Às vezes eu caminho na rua, né? Porque eu preciso ter movimento. Então, o movimento, ele nos ajuda a, né, expandir muitas vezes essa consciência, que muitas vezes a gente está ali envolvido nos problemas do dia a dia, na pressão do trabalho, nessa correria. Cuidar também da alimentação é muito importante, né? Um dia de sol como hoje, né? Por que não parar aqui na janela e ficar contemplando, observando o que está acontecendo ali dentro? Muitas vezes se está na empresa, né? Às vezes é poder dar uma parada, tomar uma água, né? E conversar com uma pessoa, né? Chamar um amigo para sair. Então, cuidar também da família, né? Como é que estão essas relações familiares? O tempo, é um tempo de qualidade com a família, com os filhos, com o esposo, com a esposa, né? Então, são muitas formas que a gente tem, né? Além da terapia, que é muito importante, eu acho que só tem a aumentar o nível de autoconhecimento de cada um, né? São estratégias que cada um pode ter para ter essa saúde mental. E aí, Débora, eu fiquei curiosa, assim, eu posso te fazer uma pergunta? Lógico. Como é que é o teu trabalho, né? Porque tu trabalha, então, dentro das organizações, e como é que é esse olhar da gestão, dos líderes, quando talvez alguém traz alguma situação de desconforto, ou se percebe que essa pessoa está precisando conversar com alguém, como é que se conduz isso, né? Porque eu chego aqui no meu consultório, me chega já o cliente que ele está num estado de ansiedade, de estresse, até de burnout, né? Quase beirando a um burnout, e eu vou lá e vou recuperar essa pessoa. Como é que é dentro das organizações? Tu recebe eles no consultório, né, ali, e eu acabo fazendo um acolhimento deles, muitas vezes, dentro da empresa, antes de encaminhar para um processo terapêutico, clínico um pouquinho mais amplo, né? A gente consegue ouvir um pouco, mas eu acho que vale ressaltar que esses espaços da gente conseguir fazer essa escuta, da gente falar sobre saúde mental, né, dentro de organizações, dentro do trabalho, ele tem um marco muito grande que veio junto com a pandemia. Né? Dentro dos ganhos que a gente pode dizer, né, que a gente teve com a pandemia, a gente poder olhar para a saúde mental das pessoas e perceber o quanto essa saúde mental impacta nos negócios e impacta na produtividade. Então, eu ter esse espaço de escuta, um acolhimento de algumas demandas que muitas vezes podem vir em função do trabalho, sim, né? A gente sabe que existe um estresse, existe ansiedade, existe a síndrome de burnout, né? Existem muitas outras coisas advindas do trabalho, mas tem muitas outras coisas que são da nossa vida pessoal também. Só que se eu passo a maior parte do meu dia no trabalho, elas acabam impactando. Né? E quando a gente ouve isso dentro das empresas, né? A gente tá com questões aqui de pessoas e nos últimos anos tem aparecido muito, com um nível de ansiedade muito alto. O que a gente pode fazer? Né? Como que a gente consegue acolher, como que a gente consegue conversar com essas pessoas? A gente tem espaço para isso, né? A gente brinca muito com os gestores de que eles não precisam fazer terapia com ninguém, mas eles precisam ser um canal, muitas vezes, eles devem ser de escuta, onde a pessoa, que ele cria um clima ali de confiança para que a pessoa se sinta bem, né, e confortável ao ponto de que se ela não está bem em algum momento da sua vida, ela consiga conversar e aí sim esses gestores, esses líderes poderem fazerem um encaminhamento adequado, quer seja para um atendimento se exista dentro da empresa ou externo, né, para um plano de saúde, para o sistema, né, básico, enfim, de saúde, para uma clínica particular. Né? Então, a gente poder perceber que a minha produtividade não é a mesma, o meu relacionamento com os colegas de trabalho não é o mesmo, se a minha saúde mental também não
estiver legal, ela é essencial. Esse olhar que a gente chama, né, mais humano. Hoje a gente fala muito, de tendências, né, no trabalho. E se a gente for pesquisar o ano passado, né, principalmente no final do ano, começaram a circular as tendências, né, para esse novo ano, tá lá. A questão das pessoas, o cuidado com a saúde mental. Tu falaste antes, né? Tomar água, se alimentar bem, cuidar da família, fazer atividade física. Gente, tendência de trabalho são os nossos hábitos saudáveis também, são as nossas relações, tanto de trabalho, quanto de família, quanto social, né? Então, o quanto que essas empresas também, elas estão preocupadas com isso, porque se eu não estiver preocupada com quem está lá dando o meu resultado, muito provavelmente a gente fala de uma curva de produtividade, né? Eu produzo, mas chega uma hora que, ou por questões de saúde física ou mental, a minha produção vai cair, e aí os resultados também, eles vão estar comprometidos, né? A gente vê uma abertura muito maior, Alessandra, da pandemia para cá, para esses assuntos. A gente quer palestras sobre saúde mental, a gente quer programas, a gente quer trabalhar essas questões de saúde mental. Que bacana, né? Mas que seja real essa preocupação com a saúde a partir do momento que eu consigo entender a ligação que a minha saúde mental também tem com a minha produtividade, né? Afinal de contas, a empresa também precisa ter o lucro, né? E não só gerar pessoas felizes, né, gente? Mas enquanto eu te ouvia falar, assim, é importantíssimo ter esses espaços de abertura e também lideranças que estejam treinadas para estar acolhendo essas demandas, né? Não tratando essas demandas, fazendo os encaminhamentos necessários, porque o colaborador, sentindo que ele tem esse espaço de escuta para poder falar, ele também não vai ter o medo de falar dos comentários que vão acontecer, algum tipo de bullying, de assédio, ou até mesmo medo de perder o emprego, né? Porque isso existe, a gente trabalha, né? E a gente quer dar o máximo no trabalho, mas a gente não quer perder o trabalho, né? Quer poder ter esse emprego, manter esse emprego, só que muitas vezes está num momento que está precisando desse acolhimento, né? Então, é bem interessante isso tudo que tu trouxe, e eu me lembrei disso, porque ainda há a ideia de que se eu falar daquilo que não está tão bom, algo que está acontecendo dentro de mim, né, nessa saúde mental que talvez não está no momento melhor, de que alguém vai achar que eu sou fraco, que eu estou mostrando essas vulnerabilidades, e o que isso vai voltar para mim se eu me abrir, né? Então, sabendo que as empresas cada vez mais, e com o advento aí da pandemia, que se percebeu que as pessoas, elas têm uma saúde mental, então que bom poder, né, estarmos aqui abrindo essa primeira live do ano, da RH Serrana 2024, falando sobre essa questão da saúde mental, porque cada vez mais vai ser necessário se pensar nisso, pensando em estratégias melhores, para acolher esse colaborador, mas também para a empresa continuar tendo lucro, né? Porque é que nem anos atrás se falava do LER, né? Aqueles movimentos repetitivos, e aí foi se pensado todo em estratégias de ergonomia para adequação do posto de trabalho, de segurança de trabalho também. Então, hoje a saúde mental, ela vem muito nisso, né? Todo um movimento que está acontecendo e que as empresas vão se adequando, né, gradativamente a isso tudo. E, Alessandra, acho que cabe salientar também que a gente ainda está num momento de desmistificar um pouquinho a questão da saúde mental, né? Porque nós vemos de muito tempo aonde saúde mental, ela é muito associada à doença mental. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de hábitos saudáveis, a gente tem que falar daquilo que nos deixa bem. Doença mental, transtornos mentais e comportamentais que podem surgir em função de um ambiente que não tá legal, né? É um outro assunto. Mas a gente fala de saúde.
né? Mas a gente vem de um histórico onde falar sobre as questões mentais é vergonha, não é legal, não tem uma aceitação muitas vezes pela sociedade, né? Então, a gente vai quebrando alguns paradigmas ao ponto de que a gente consegue falar sobre esse assunto, sobre o sentir-se bem, né? Sobre a nossa saúde mental também no ambiente de trabalho. Com certeza, né? Então, é bem esse movimento todo aí que está acontecendo, né? E se a gente pensar... Oi? Pensou e eu lembrei, olha só, né? Estamos conectadas. Eu lembrei agora de uma teoria. Na realidade, tem um pensador, né? Ele é um psiquiatra francês, o Christopher Dejours, e ele escreve muito sobre a psicodinâmica do trabalho, né? E ele diz que o trabalho ele me proporciona duas coisas, que é o prazer e o sofrimento. Então, o prazer é quando eu estou também com a minha saúde mental bacana, tá equilibrada, tô equilibrando todos os meus pilares de vida, né? Agora, quando eu entro em sofrimento, ali acontece muitas vezes o sofrimento, os transtornos mentais, as doenças, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho conosco o que tu tem visto, né, no teu consultório, o que tu tem percebido em relação ao que adoece as pessoas no trabalho. Muitas vezes as pessoas, elas têm muitas tarefas, muitas demandas, são muitos canais de comunicação que tem que dar conta, e-mails, celular, bate-papos internos que tem, né? Cada empresa tem aí o seu sistema, e há um acúmulo, assim, de quantidade mesmo de tarefas, né? Mas é muito importante poder saber priorizar, né? Como se organizar em poder fazer a gestão disso tudo e principalmente também de saber dividir, delegar tarefas e saber dizer não, muitas vezes, né? Então, isso é uma das principais situações que eu costumo tratar aqui no consultório, essa habilidade que muitas vezes para agradar a gente vai aceitando, vai fazendo mais um pouco, vai ficando até mais tarde, faz, né, aquela hora extra, faz aquela esticada, leva trabalho para casa. E eu não estou dizendo que não vão ter momentos que talvez vai se precisar ter uma jornada de trabalho mais intensa, mas qual é o limite? Qual é o limite que a gente vai aceitando, né? Até onde a gente consegue assumir de fato com qualidade, com bem-estar, não só nosso, né? Mas para poder também, quando volta para a empresa, né? Aquilo não seja um fardo, um peso, porque se tu volta depois de ter ficado talvez horas em casa trabalhando, tu não dormiu bem, tu não te alimentou bem, tu não teve um bom relacionamento de qualidade, um tempo de qualidade com a tua família, tu não te exercitou, tu não tomou água, né? Então, poderia citar outros sinais vitais aqui, né, do nosso corpo, de como ele funciona, mas tu não te atendeu em primeiro lugar. Então, a gente precisa muitas vezes se priorizar para poder fazer uma boa entrega para quem a gente precisa lá na empresa que está todo mundo esperando, né? Sei lá, um gestor, um líder, né? Que vai estar animado, disposto para começar um novo dia, né? Que vai conseguir estar num nível de ansiedade, né, normal, não exacerbado, acelerado, porque senão tu já chega na empresa nervoso, irritado, pressionando. O que será que essa equipe vai dar de respostas também, né? Então, essa pessoa não está fazendo uma boa entrega, e se ela tem pessoas que dependem dela, como é que essas pessoas também vão fazer uma boa entrega? Então, se a gente for pensar, é todo um olhar sistêmico que a gente precisa ter e que vai comprometer a produtividade, né? Até mesmo a questão de rotatividade das empresas, o absenteísmo, né? A capacidade criativa das pessoas, né? Então, para a gente ser criativo, a gente precisa ter espaço,
né? Se sentir à vontade, confortável, senão as nossas ideias, elas são bloqueadas, né? Então, isso tudo eu considero importante para que a gente possa ter essa atenção. Legal. E tu falaste ali dos hábitos, né, ali no início, mas tu falaste uma frase que eu anotei aqui, que só de pensamento positivo também não adianta, né? A gente tem que botar a mão na massa, né? Não adianta a gente só pensar positivo, pensar que eu vou tomar uma água, pensar que eu vou fazer uma atividade física, pensar que eu tenho que ter relacionamentos mais saudáveis e a gente não colocar isso em prática. E como tem sido difícil hoje, né, por uma vida às vezes corrida, né, que a gente se coloca, eu acho que muito mais compromissos nas nossas 24 horas do que se colocava, né, há algum tempo atrás. Como é que tu vê isso? Essa correria influencia também, Alessandra, na nossa saúde mental? Sim, ela influencia e faz parte, né? A gente está numa era que são muitos compromissos, muitas tarefas. Então, antes eu falei sobre a capacidade de dizer não, de se priorizar. E quando eu recebo muitas vezes pessoas que ocupam cargos de gerência, coordenação, elas dizem assim, tá, eu estou entendendo que tu está me falando que eu preciso me mexer mais, preciso fazer uma atividade física, estou aqui quase beirando um burnout, preciso descansar, mas aonde eu encaixo na minha agenda isso tudo, né? E aí vamos fazendo todo um trabalho de construção também, né? Pensando então aqui no consultório, como eu trabalho, de construção de abrir, né, esses espaços. Só que muitas vezes a pessoa ela tem algumas crenças ali por trás, né? Por que que ela tem que trabalhar tanto? Por que que ela não pode parar? Né? O que que vai acontecer? O que que vão pensar? Às vezes existem traumas, né? De outros trabalhos ou até mesmo da infância, que estão influenciando esta pessoa, né, na forma como ela encara esses desafios que são inerentes da vida, né? Então, eu ajudo a olhar para isso tudo, só que aí precisa tratar, né? E aí realmente ultrapassa esse espaço das organizações, precisa buscar, no caso, um atendimento mais personalizado, individualizado, que vai com certeza trazer esses benefícios, esses retornos, né, individuais e também profissionais. Temos assunto para mais algumas lives, pelo jeito aí, Pois é. Então, tu me falaste, assim, que essa questão do autoconhecimento, da própria terapia, né, do buscar auxílio, ele me ajuda no entendimento pessoal, né, para mim lidar com as questões ali de saúde mental. Mas dentro da empresa, a própria gestão, o que a gente chama, né, Alessandra, de organização do trabalho, existem algumas estratégias que podem facilitar que o ambiente seja um ambiente saudável, um ambiente promotor de saúde mental? Pois é, eu quero que tu me ajude até, que eu acho que tu é mais da área organizacional, tem aqueles 6 pontos cruciais de segurança do ambiente, né, psicológico ali, o ambiente de trabalho, o que que a gente pode estar fazendo ali dentro das empresas. Então, uma das coisas que é mencionado é que a liderança é o exemplo, né? O primeiro ponto, se a gente for pensar, a liderança é o exemplo. E se a gente pensar assim, ó, o exemplo, né? Como é que a gente dá o exemplo? É falando? É ficar falando, ou são através de atitudes, de ações? Antes eu falava, como é que esse líder, esse gestor chega no seu ambiente de trabalho? Então, a forma como ele chega nesse ambiente de trabalho, ele também está criando uma atmosfera, uma energia ali com aquela equipe e ele está dando um exemplo, né? Então, isso tudo são pontos que a gente precisa falar. E também o segundo ponto que a gente vê dessa segurança psicológica é de que a comunicação precisa estar muito assertiva, né? Como é que tu vê, Débora, dessa questão da comunicação? Como é que estão, né, as lideranças, os gestores, nessa questão da comunicação assertiva? Estão conseguindo, né? Os colaboradores conseguem se sentir escutados?
As tentativas são grandes, mas quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente ouve é: precisamos melhorar a nossa comunicação em todos os aspectos, né? Por quê? Quando a Alessandra fala assim dessa questão da segurança psicológica, nada mais é do que a gente ter um ambiente, né, ali propício, a gente poder ser quem a gente poder falar, né, também o que a gente pensa de uma forma tranquila. Eu acho que a expressão sentir-se bem, ela cai muito bem, né, para essa segurança psicológica, ou seja, o criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem para ser quem elas realmente são. Também no ambiente de trabalho, né? E aí a comunicação, ela faz parte disso. Ela é o meu pano de fundo para tudo isso. Da mesma forma que o estabelecimento de confiança entre esses gestores, desses líderes e as suas equipes. Se eu tenho uma confiança, eu tenho uma comunicação que flui de uma forma muito mais assertiva. E comunicação assertiva, se a gente for procurar na internet, vai procurar no Google, existe passo a passo, existe e-book de comunicação assertiva, mas na realidade, gente, nós somos todos totalmente diferentes, né? Somos diferentes, pensamos diferentes, temos percepções diferentes. A receitinha é conhecer cada uma das pessoas, para entender qual é a forma de comunicação mais assertiva para minha equipe, para aquele momento e para determinado assunto, temática que a gente gostaria de abordar, né? Mas é um ponto crucial, assim, né? Nevrálgico, digamos assim, em todas as organizações, a questão da comunicação, realmente, né? Precisamos melhorar, ok, como é que nós vamos melhorar? O comunicar é muito mais ouvir do que o falar. Né? Então, para uma gestão, para uma liderança melhorar a sua comunicação, ela tem que escutar. Escutar as pessoas, né? Escutar o que está de bom, escutar o que precisa melhorado, uma escuta muito mais ativa, de coração e de mente aberto, né? Eu acho que isso auxilia muito. Cria um ambiente com essa segurança psicológica, onde as pessoas elas se sentem realmente mais confiáveis. E aí a gente chega no terceiro ponto dessa segurança psicológica, que é a confiança, né? Quando tu tá num ambiente assim, tu te sente confiante ali, né? Em poder se abrir, em poder fazer as entregas, em ser você, né? Cada um ser como é. Porque se tiver que acolher erros, que é o quarto ponto da segurança psicológica, essa gestão também vai conseguir estar acolhendo os erros, poder orientar o que precisa ser feito, como críticas, né, construtivas, e não aquilo que vem para estar destruindo. Também eu percebi na pandemia que muitas pessoas foram colocadas em alguns postos de trabalho, muitas vezes sem treinamento, sem estarem realmente prontos, né, para aquele cargo. E isso também é um dos itens que gera segurança psicológica, onde a pessoa se sente treinada e preparada para assumir os desafios, né? Não quer dizer que ela está pronta, que ela já sabe tudo. Ela, com o exercício, né, desse novo cargo, se ela é promovida, ela vai estar desenvolvendo, mas as empresas oferecerem treinamentos, desenvolvimentos, também vai estar gerando a segurança psicológica, né? Então, imagino que tu deve te deparar bastante com esse tipo de situação, se a pessoa se sente preparada para aquele posto, para aquele cargo que ela está, se isso gera ou não gera maior segurança. É assim mesmo, Débora? Gera questionamentos, gera essa sensação de uma segurança ou não psicológica, mas também uma segurança na hora do mesmo, o quanto de autonomia que eu vou ter, isso impacta, né, no decorrer ali das suas atividades. Se eu conheço, muitas vezes a minha autonomia também é maior e o meu trabalho flui de uma forma mais tranquila. Se eu estou num ambiente onde existe essa segurança psicológica, se eu errar, eu não preciso ter medo de falar que eu errei. O erro, ele é entendido como uma possibilidade, né, de aprendizagem.
ok? Né? Desde criança, né? E a gente aprende com os erros. Para caminhar, a gente vai ter que cair, para andar de bicicleta também, para falar, muitas vezes a gente vai falando errado e vai aprendendo. Então, acertos, erros, esse é o nosso também, né? Faz parte do nosso processo de aprendizagem. E dentro da empresa não é diferente, né? Então, a aceitação, né, dessas possibilidades ali de erros como um processo de aprendizagem, ela é muito interessante, até porque a gente está num momento de negócios onde se fala muito de inovação, se fala muito de empreendedorismo, né? E a gente comentou alguns minutos atrás sobre as questões relacionadas à criatividade. Um ambiente onde eu posso me testar, um ambiente onde eu posso errar, ele é um ambiente propício à inovação. Eu não posso dizer que hoje eu trabalho com inovação, que eu tenho um ambiente extremamente inovador, se eu não tenho um ambiente com segurança psicológica, onde as pessoas podem, sim, testar, errar, aprender com seus erros e ir lá testar de novo, né? Então, se a gente pudesse dizer, bom, o que então de estratégia para as organizações a gente pode ter para que elas, no seu dia a dia, possam ser empresas também promotoras da saúde mental, desenvolver um pouquinho dessas estratégias, né, Alessandra, sobre segurança psicológica. Exatamente, porque é muito importante, né? A pessoa que está ali no ambiente de trabalho, ela precisa ser escutada, precisa ter esse espaço, precisa se sentir segura, confiante, né? E precisa ter o reconhecimento também, né? De que aquilo que ela está fazendo, ela está indo por um bom caminho, de que aquilo realmente é o que o gestor espera, né? Ela precisa ser olhada, né? E isso, como eu sou psicóloga clínica, né? Eu acabo sempre trazendo isso de que as nossas primeiras experiências em grupo são na nossa família de origem, né? Então, poder pensar assim, aquele colaborador que está ali na tua frente, ele tem uma história de vida, né, familiar, ele vem de uma família, ele tem uma história de conquistas, mas também ele tem as suas dores, né? E no ambiente de trabalho, ele também, né, vai estar ali, de alguma maneira, trazendo esse ser que ele é. Então, poder olhar, né, que é o que um pai e uma mãe muitas vezes faz com um filho, né, olhar, validar, reconhecer, né, e poder mostrar esses caminhos, é tudo, né, que uma boa liderança pode estar fazendo, né. Então, é quase que não é ser um pai e uma mãe, mas é poder ter esse olhar de acolhimento, né, para isso tudo. E aí, com certeza, esse espaço de saúde mental, ele fica mais facilitado. Eu acho que é entender um pouquinho o ser humano e a nossa saúde como algo integral, né? A gente não consegue dividir saúde física e saúde mental, a gente não consegue dividir a nossa vida no trabalho, a nossa vida fora do trabalho, né? Nós somos integrais, nós somos únicos, nós somos inteiros, né? E da mesma forma como algumas questões de trabalho impactam na nossa casa, na nossa vida social, né? O contrário também é válido, né? As nossas experiências familiares, de infância e sociais acabam impactando no trabalho. Então, que a gente possa fortalecer, né, os nossos hábitos de vida, mas também os nossos ambientes, os quais a gente vive, e neles, né, temos o trabalho para termos uma saúde mental equilibrada. E para ter essa saúde mental equilibrada, Ali, eu fiquei sabendo, uma mosquinha me contou que tu tem um presente para nós, né? Conta um pouquinho. Então conta um pouquinho do que vai acontecer agora nesses minutos finais da nossa live. Isso, fica aí até o final, né? O pessoal vai assistir depois e quero que todo mundo faça o exercício e depois me mandem aí notícias de como é que foi a experiência. A gente vai fazer, como eu falei, eu trabalho com a hipnoterapia, uma hipnose com olhos abertos, né? Então, o que eu quero perguntar para vocês, tá? Imaginem e é de olho aberto, situação então, de olho a gente aberto, não precisa fechar. A gente fica de olho aberto, te olhando, te escutando, alguma outra orientação? Não, só fiquem me escutando, escutem a minha voz. Então, né, eu quero que cada um pense aí, lembre uma situação em que você se viu mais ansioso, algo que te trouxe uma preocupação, onde você ficou um
pouco incomodado. Então, imagine, lembre dessa situação. E eu quero que de 0 a 10, você só responde para você. De 0 a 10, o quanto isso te incomodou? 0, nada. E 10, muito. Então, agora que você já lembrou da situação e você conseguiu medir o quanto isso te incomodou, eu quero que tu me diga aonde esse incômodo tu sente no teu corpo. Algumas pessoas, muitas vezes, quando estão ansiosas, preocupadas, elas sentem um aperto aqui no peito, ou como se a respiração ou a garganta ficasse trancada. Cada um vai ter a sua forma de sentir no seu corpo. Então, eu quero agora que vocês localizem aonde está isso. Eu vou fazer que está aqui para mim no peito, tá? Então, é como se eu trouxesse a minha mão para cá. E aí eu quero que você traga essa mão para esse lugar, né, que você está sentindo esse incômodo no seu corpo, porque sempre a gente sente algo no corpo. E imagine se ela tivesse uma cor. Que cor seria esse incômodo que você sente? Que tamanho seria esse incômodo? Se teria algum movimento? E aí você vai sentindo isso tudo ali. E aí você, com a sua mão, você vai como se pegasse toda essa energia. E aí você pega, e aí você fecha essa mão e carrega aqui. Na sua mão, coloca toda a atenção, toda a intensidade do que você está sentindo aqui na sua mão. E você segura firme e traz o seu olhar. Traz o seu olhar para a sua mão, apertando a sua mão firme. Só que você agora vai fazer um movimento de olhar com atenção. Atenção concentrada para essa sua mão. E vai sentindo toda essa tensão. Mas ao mesmo tempo que você sente essa tensão, você vai se permitir aos poucos ir soltando e relaxando esta mão. Vai soltando, vai relaxando. Devagarinho, e aí você abriu. E agora você devolve para o local onde você tinha esse incômodo e sente um relaxamento. Então você sente esse relaxamento, devolvendo para você esse conforto que você precisa. E é isso. Espero que tenha sido uma boa experiência. Relaxante. Muito obrigada. Muito bem. Acho que são nada. Estratégias, né, que a gente vai, exercícios que a gente vai aprendendo, que às vezes dá para fazer também, né? Sozinho, às vezes a gente tá lá num cantinho, lembrando, remoendo algumas coisas, a gente vai refazendo para se sentir bem. Afinal de contas, a gente tá no jogo de ping-pong, né? Às vezes tá nas emoções positivas, às vezes nem tanto. Então, é um exercício de auto-hipnose. Isso é algo que eu também ensino para todos os meus clientes, para que ele possa também saber gerenciar esses picos de ansiedade, né, de estresse, e de não explodir um burnout, né, que é muito importante saber o que fazer. Ali, muito obrigada. A gente está ali, ó, no nosso tempo. E eu queria abrir para uma perguntinha, duas, o Camilo e o Márcio, que estão ali nos nossos bastidores. Tem perguntas por aí, meninos? Tem uma pergunta da Elaine, nossa vice. Obrigado pela participação, Elaine, por estar conosco aqui. Ela queria saber como iniciar um programa de saúde mental. Como iniciar um programa de saúde mental? Vamos pensar num programa de saúde mental dentro das empresas, né? Um primeiro passo é conhecendo as pessoas, conhecendo o seu público e as necessidades. Muitas vezes a gente começa a fazer programas de saúde mental pensando nas nossas necessidades, enquanto gestão, enquanto liderança, enquanto RH, né? Mas a gente não tem muitas vezes a noção de que as necessidades da minha equipe podem ser diferentes. Então, para mim ter um
programa de saúde mental de excelência, eu preciso conhecer, eu preciso escutar as pessoas. E a partir daí a gente vai entendendo as demandas, né? Porque um programa de saúde mental dentro de qualquer empresa, ele não é um programa que vai fazer um atendimento, um acolhimento, ou que vai encaminhar para psicólogo. Ele é um programa que vai desenvolver muitos hábitos de trabalho e de vida saudáveis, que a gente falou aqui bastante, né, Alessandra? E que com isso vão impactar também na nossa saúde mental. Ali, alguma colocação a mais? Eu acho que sobre esses hábitos, né? Se fosse pensar assim, como é que estão esses hábitos das pessoas dentro das organizações, né? Se tem espaços, lembretes, né? Tome água, né? Vamos dar uma caminhadinha. Como é que isso é inserido, sabe? Em pequenas estratégias, sabe? Pensando assim, como começar de uma forma pequena, cuidando principalmente desses hábitos, de poder atender as necessidades básicas do corpo, muitas vezes, porque não é incomum eu estar aqui no consultório e principalmente pessoas que são líderes e gestores e dizerem que não tomaram água ou fizeram xixi, né, uma tarde inteira, né? Então, muitas vezes a saúde mental, ela não é só como tu lida com as emoções, né? É como é que tu também tá atendendo o teu corpo, porque tu atendendo o teu corpo de uma melhor maneira, tu também consegue estar mais disponível para as tarefas, para as pessoas e por aí vai, né? E aí tem esse espaço para conversar e conhecer, que tu disse, né? De conhecer essas pessoas, às vezes é conhecer esses hábitos, como é que as pessoas estão conseguindo cuidar ou não delas. E eu acho que um ponto importante, né, a Elaine que perguntou, é a gente subsidiar um programa de saúde mental num conhecimento científico, né? Não é achismo, não é modinha trabalhar com saúde mental, não é, eu acho que isso pode dar certo, vamos tentar. Não, existem teorias, existem muitos estudos que envolvem isso. Então, eu conhecer as pessoas com as quais eu estou trabalhando, mas também conhecer as teorias que falam sobre saúde mental no trabalho, programas de saúde mental, é essencial. Senão, a gente vai fazer um programa que, na realidade, vai se tornar uma ação. Vai ser legal naquele dia, mas ele não repercute posteriormente, né, de uma forma assim gradativa, não gera mudanças significativas na vida e na saúde mental das pessoas. Então, conhecer um pouquinho mais sobre isso, estudar, conhecer pesquisas, teorias e conhecer as pessoas, Elaine, é a minha dica, assim, olha, para começar um programa de saúde mental. E programa de saúde mental não é um programa que tem um passo a passo, tu vai lá, tu cria a tua receitinha e tu vai fazer igual em todas as empresas, né? Da mesma forma como as pessoas são diferentes, a cultura e a organização de cada uma das empresas são totalmente diferentes. Então, são programas que, geralmente, eles são totalmente customizados e co-criados juntos com a empresa, de acordo com as necessidades de negócio e das pessoas. Ajudou, Elaine? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Algo que eu lembrei, eu queria só acrescentar, né, que é importante pensar a nível de cultura organizacional, porque ela tem que começar de cima, né? Tem que começar da hierarquia lá do topo, né? Como é que também essa hierarquia, essa direção também pensa saúde mental. Então, para começar um programa de saúde mental, né, pensando assim que de repente o RH vai estar criando algumas ações, algumas estratégias, como é que lá de cima, como é que é essa cultura, essa abertura também, né? Porque não é incomum ainda achar algumas organizações, acredito que não é o público que está aqui, mas que acaba muitas vezes entendendo que isso é frescura, né? Que a pessoa ela não deve se preocupar com essa questão de saúde mental, né? Então só me lembrei mais dessa observação. A gente não tem aqui empresas assim, não faz parte do nosso dia a dia, Alessandra.
gente, olha só, eu quero agradecer imensamente a participação da Alessandra aqui na nossa live. Que bom te ter conosco. Acho que a gente aprendeu muita coisa, né? Foi muito bom. Dizer que a gente fica à disposição, se alguém precisar o contato ali da Ali, quiser conversar um pouquinho depois, é só entrar em contato conosco aqui da RH Serrana, pelas nossas redes sociais também, e a gente informa, né? Nós somos uma associação que, além de recursos humanos, né, trabalha hoje com muitos assuntos voltados à gestão de pessoas de uma forma geral, né? Então, eu acho que esse nosso cuidado e nosso autoconhecimento também ele faz parte, né? Então, muito obrigada, Ali, por ter participado aqui conosco hoje. Eu agradeço o convite, foi espetacular. Meu início de carreira, né, eu já iniciei na clínica, mas eu também trabalhava com organizações. Eu fiquei em torno de 7, 8 anos trabalhando com empresas, né, como psicóloga organizacional, e sempre é muito bacana poder fazer esse retorno e estar aqui. Foi, assim, uma sensação muito positiva, porque hoje na clínica eu acabo recebendo muito dos colaboradores, né? Então, foi uma satisfação. Muito obrigada pelo convite. Oi. Muito obrigada pelo convite. Que bom, Ali, muito obrigada, tá? Gente, vamos encerrando por aqui. Eu vou passar alguns recadinhos agora, né? Recadinhos bem importantes para o pessoal que está nos ouvindo. Já colocar na sua agenda que dia 19, 20 e 21 de agosto desse ano nós teremos o ESAR, o Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos. Vai ser lá no Dalonder, em Bento, bem pertinho, então tá todo mundo super convidado. E assim, ó, hoje é o último dia para garantir os ingressos com valor de primeiro lote, tá? Então corre, qualquer coisa, entra lá no site www.exar.com.br, se não, entra em contato com a nossa equipe ali da RH Serrana. Aqui tem o Camilo, o Márcio, né, que vão responder ali para vocês. Tá, gente? A gente aguarda todos vocês lá. Nós temos uma agenda também bem importante no dia 8 de março, que é, né, Dia da Mulher. E enquanto a RH Serrana, nós vamos trazer uma temática bem pertinente para esse dia, que é um talk sobre a Lei da Igualdade Salarial. Né? Vamos discutir um pouquinho ali com 3 profissionais super bacanas. Então, vai ser no dia 8 de março, das 8 às 10h30, na RH Serrana. Tá? Tem todas as informações lá no site, podem fazer suas inscrições e qualquer coisa a gente fica à disposição também pelo site www.rhserrana.com.br e pelo telefone 99132-6806. Quero agradecer a participação de todos nessa live. Logo, logo nós teremos outros. Acompanhem as nossas redes sociais. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.